O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, toda vez que o meu olhar passa por esse texto do Evangelho, desta visita de Jesus à casa de Marta, onde morava Maria, onde morava Lázaro, tem algo que me chama muito a atenção nestas palavras que Marta dirige a Jesus. E as palavras são essas: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. Tenho a impressão de que Marta como que quer mandar em Jesus. Como que Marta, de certa maneira, dá uma ordem a Jesus. O Senhor não está vendo que a minha irmã não está fazendo nada? Manda ela vir me ajudar. Antes de nós continuarmos por esse caminho de reflexão, vale a pena nós lembrarmos aquilo que a oração que recorda a memória de Santa Marta, a oração da igreja, da missa de hoje, diz: Jesus entrou na casa de Marta, como também entrou na casa de Zaqueu, como também entrou na vida de cada um dos seus discípulos, como também entrou na vida de Maria Madalena, que nós celebramos dias atrás. Enfim, Jesus entra na casa das pessoas, entrou também na casa da sogra, na casa de Pedro, para curar a sogra de Pedro. Enfim, Jesus entra na vida das pessoas, na casa das pessoas, e muda completamente a vida dessas pessoas. A visita de Jesus é uma visita que transforma. Quando Jesus visita, Ele faz novos discípulos. Ele coloca estas pessoas no seguimento da sua palavra. Ele chama para que aqueles que foram visitados venham atrás dele, o sigam, escutem sua palavra, coloquem em prática seus ensinamentos. Escutem o que ele tem para dizer. E é muito interessante que a oração da missa de hoje diz isso. Da mesma forma como Jesus entrou na casa de Marta, que nós também um dia possamos entrar na casa de Deus. E qual é que é a casa de Deus? A casa de Deus é a Jerusalém celeste. A casa de Deus é o céu.
Casa de Deus é o lugar onde moram os santos. Casa de Deus é o lugar, o céu, onde os justos contemplam a face do Pai. Onde Cristo, que é o sol da justiça, ilumina um dia eterno e sem fim, porque a morte foi vencida, porque ali já não há mais espaço para sombras e pecado, habita apenas Deus e aqueles que são de Deus. Como Jesus entrou na casa de Marta, pedimos a graça de que Ele também nos permita entrar na sua casa. Como Marta deu espaço, deu lugar, como Marta permitiu, a casa era dela, como Marta permitiu que Jesus entrasse na sua casa, que Jesus também nos permita um dia entrar na sua casa, na casa de Deus, na casa do Pai. E é interessante, e volto então a esse detalhe que eu comentava no início dessa reflexão. A gente tem a impressão de que Marta quer como que mandar em Jesus. E de fato ela podia, porque Jesus estava na casa dela. Então, na casa de Marta, as regras de Marta, não as regras de Jesus. Jesus estava sendo acolhido. Jesus não era o dono daquela casa. Antes, ele estava ali de favor. E quem deu esse favor a Jesus, quem o acolheu, foi Marta. E a palavra que Marta dirige a Jesus é uma palavra de fato inadequada se nós entendêssemos que quem está na casa de Marta é o Senhor. É aquele que tem o senhorio sobre o céu e a terra. É o Filho de Deus. É o Deus do universo. É aquele que tem o senhorio sobre todas as coisas. Então Marta era dona da sua casa, mas ela estava recebendo dentro da sua casa aquele que tinha concedido a ela a graça de ter uma casa. É lógico que Marta não tinha o direito de mandar em Jesus. Mas é muito bonita a maneira como Jesus se desveste da sua grandeza, se desveste da sua própria dignidade de Senhor do universo, de Filho de Deus. E ele ali se coloca, de fato, como um visitante. E ele se dirige a Marta falando da sua irmã. Enquanto Marta estava preocupada de acolher bem, de fazer todos os trabalhos, sua irmã Maria está curiosamente aos pés de Jesus. Sua irmã Maria está ali aos pés de Jesus, sentadinha, ouvindo o que ele tinha para falar, aproveitando a presença de Jesus. Olha que coisa bonita. De alguma forma, o modo como Maria se relaciona com Jesus educa Marta naquilo que ela estava falhando, no sentido de compreender quem é que era aquele que a visitava. E Jesus vai dizer para Marta: Marta, você está muito preocupada com muita coisa. Você está assoberbada de tarefas. Sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Talvez ela não saiba quem eu sou, mas ela escolheu ficar comigo. E esta parte que ela escolheu, isso não vai ser tirado dela. O que Marta poderia oferecer a Jesus que Jesus já não tivesse? O que Marta, com o seu trabalho, poderia dar ao Mestre que não tivesse recebido do Mestre? Portanto, esse diálogo entre Marta e Jesus é um diálogo muito precioso, porque é o diálogo entre o Mestre e o discípulo.
o mestre e a discípula, em qualquer tempo da vida do mundo ou da história da salvação. O discípulo, ele recebe o mestre dentro da sua vida. Recebe o mestre dentro da sua vida para aprender com o mestre, para que o mestre possa lhe ensinar. Mas para isso ele precisa ouvir. Ele precisa descansar o seu cansaço aos pés do mestre. Ele precisa ser capaz de estar com o mestre, porque o mestre está na sua casa para visitá-lo e para lhe oferecer algo que ele não tem. O papel do discípulo é, de fato, representado nesta cena do Evangelho por Maria, a irmã de Marta, aos pés de Jesus. E Marta precisa aprender com a sua irmã. Embora ela seja a dona da casa, ela precisa se rebaixar. Ela precisa se desvestir da sua dignidade, como Jesus se desveste da sua dignidade. Ele, sendo Deus, se fez homem, como nos diz São Paulo, e sendo homem, se submete à morte de cruz, à morte daqueles que eram os piores criminosos, ele sendo justo, o justo que se entrega pelos pecadores. Marta precisa entender que o caminho do amor, o caminho da misericórdia, é o caminho daquele que é capaz de se abaixar para lavar os pés, se abaixar para socorrer, como bom samaritano, o que está caído pelo caminho. Marta é a dona da casa. Em momento algum, Jesus fala essa dignidade. Marta é a dona da casa, mas Marta precisa aprender com a sua irmã. Precisa aprender com a sua irmã a humildade de estar aos pés do Senhor. E de fato ela aprende. E aprende talvez da maneira mais dura. Lázaro vai morrer, e quando Jesus chega naquela aldeia, naquele lugar próximo da casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro está morto. E é Marta que vem ao encontro de Jesus, um pouco que desesperada, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão teria morrido. E aí Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Marta, neste momento tão difícil da sua vida, em que ela perde o seu irmão, ela vai ter a oportunidade de ver Jesus ressuscitando Lázaro, lhe devolvendo a vida, e também esse momento será o momento de ela compreender que aquele que entrou na sua casa não era simplesmente um homem, não era simplesmente um mestre como os outros mestres, não era um homem de palavras bonitas e de um ensinamento semelhante aos outros. Aquele que entrou na sua casa era um enviado de Deus, era o próprio Filho de Deus. Porque quem tem o poder de devolver a vida após a morte, senão o autor da vida, que é Deus? Hoje, celebrando Marta, Santa Marta, nós pedimos ao Senhor que nos ajude também pelo caminho da humildade, pelo caminho da simplicidade, do amor, a compreender quem Ele é. Quantas vezes a gente acolhe Jesus dentro do nosso coração, da nossa vida, mas quantas vezes a gente não discerne, a gente não consegue ver o que a irmã de Marta, Maria, viu. A gente acaba desprezando Jesus, ou simplesmente servindo Jesus da maneira possível, mas servindo Jesus como se fosse qualquer visita que viesse à nossa casa. Jesus não é qualquer visita que entra na nossa casa. Jesus é o Filho de Deus. E sendo Deus, sendo o Senhor do universo, o que Ele deseja é a nossa presença.
Não há nada que nós possamos oferecer além de nós que Ele não tenha ou que Ele não possa construir para si. Há sim algo que nós podemos oferecer e que depende de nós e que se nós não dermos, Ele não pode tirar de nós, que é o nosso coração. Se fechamos as portas do nosso coração para Cristo, se dizemos ao Senhor, nós não queremos a Tua presença, Jesus não pode tirar isso de nós, porque esta liberdade nos foi dada. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, isso nos entristece profundamente. Quantos se mantêm com o coração fechado? Quantos preferem escolher a si mesmos, a Deus e a sua vontade? Quantos se relacionam com a religião como se fosse qualquer coisa e não como o bem mais precioso? Jesus em nossa casa, temos ter consciência de que o que Ele nos pede não é nada muito mais do que o nosso coração aos seus pés, a nossa cabeça reclinada no seu peito, nosso olhar e nossos ouvidos atentos à sua palavra. Ele que é o Senhor de todas as coisas. E que antes de nós o acolhermos em nossa casa, Ele, e por causa dele, nós fomos feitos dentro da sua casa, que é o mundo e o universo, que o Pai criou para a glória do seu Filho. Amém.